Eu casei virgem aos 19 anos. E hoje, 50 anos depois, ainda acordo todo dia do lado do mesmo homem. Antes de você torcer o nariz para o que vou falar, me escuta até o final, porque talvez você aprenda alguma coisa que ninguém mais te ensina. Antes de começar, me diz uma coisa. Você é casada? Tem quanto tempo? Porque eu vou contar uma verdade que talvez doa um pouquinho, mas dói como um remédio amargo que cura, sabe como é? Meu nome é Conceição, mas todo mundo me chama de Dona CC. Nasci em 1953, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, que nem existe mais no mapa. Era uma época diferente, minha filha. Muito diferente. E quando eu falo que as mulheres de hoje não sabem ser esposas, não é porque eu acho que vocês sejam piores que nós. É porque ninguém ensina mais vocês. Sabe qual foi a primeira coisa que minha mãe me disse quando eu falei que ia casar? Filha, casamento não é um conto de fadas. É trabalho de todo dia. E Ave Maria, como ela tinha razão. Mas hoje em dia, parece que todo mundo espera que o casamento seja um filme da Globo, cheio de romance e paixão o tempo todo. E quando a vida real bate na porta, ninguém sabe o que fazer. Deixa eu te contar como foi meu primeiro ano de casada. Eu achava que sabia tudo porque tinha ajudado minha mãe a cuidar da casa desde pequena. Mas ser filha é uma coisa. Ser esposa é outra completamente diferente. No primeiro mês, eu queimei o feijão 3 vezes. 3 vezes, meu bem. Meu marido chegava em casa depois de um dia pesado de trabalho na roça, com fome, e encontrava a casa cheirando a queimado e eu chorando na cozinha. Você sabe o que ele fez? Sentou do meu lado e disse: "Cecê, vamos aprender juntos." E foi isso que nós fizemos. Nós aprendemos juntos. Hoje, eu vejo os casais jovens e fico com o coração apertado, porque na primeira dificuldade já querem se separar. Acham que amor é só aquela borboleta no estômago dos primeiros encontros. Mas deixa eu te explicar uma coisa que descobri só depois de muitos anos casada. Ser esposa não é sobre ser perfeita, é sobre ser parceira. E ser parceira significa que às vezes você carrega o peso quando ele está cansado. E às vezes ele carrega o peso quando você está cansada. É uma dança, sabe como é? Uma dança onde os dois precisam aprender os passos juntos. Lembro de uma época difícil que passamos. Meu marido ficou desempregado por 6 meses. 6 meses, minha filha. Naquela época não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. Era a gente por conta própria. Eu via ele definhar de tristeza, se sentindo menos homem porque não conseguia prover a família. E eu fiz o que uma parceira faz. Botei uma bancinha na frente de casa e comecei a vender bolo e pão de açúcar. Você acha que foi fácil? Claro que não. Eu tinha vergonha. Achava que os vizinhos iam falar mal. Mas sabe o que era mais importante que minha vergonha? Minha família, meu casamento, nossa parceria. E quando meu marido viu que eu estava ali, lutando junto com ele, sabe o que ele fez? Ele parou de se lamentar e foi atrás de qualquer trabalho que aparecesse. Qualquer um mesmo. Trabalhou de vigia, de ajudante de pedreiro, até que conseguiu algo melhor. Essa é a diferença, meu bem. Nós aprendemos que casamento é sobre nós e não sobre eu. Hoje eu vejo as meninas falando: "Ah, eu não vou baixar minha cabeça para homem nenhum." E eu penso: quem falou em baixar a cabeça? Eu falei em ser parceira. Espera aí, você que está me ouvindo, já parou para pensar no que realmente significa ser parceira de alguém? Me conta nos comentários o que você acha. Porque eu tenho a impressão de que muita gente confunde ser submissa com ser companheira. E são coisas completamente diferentes. Ser submissa é deixar o outro decidir tudo por você, é não ter voz, é anular sua personalidade. Mas ser companheira é somar com o outro, é dividir as responsabilidades, é construir algo junto. Eu nunca fui submissa ao meu marido. Nunca. Mas aprendi a ser companheira dele. Deixa eu te dar um exemplo prático. Quando o nosso primeiro filho nasceu, eu estava exausta. Dormia 2 horas por noite. Amamentava de 3 em 3 horas e ainda tinha que cuidar da casa. Meu marido trabalhava de sol a sol para sustentar a família. Chegava em casa morto de cansado. Seria fácil ficarmos brigando. Você não me ajuda. Você não entende como é difícil. Você só pensa em você. Mas sabe o que a gente fez? Conversamos. Conversamos de verdade. Ele falou: "Cecê, eu sei que você está cansada,
Mas eu também estou. Vamos encontrar um jeito de dividir isso melhor. E dividimos. Ele assumiu as madrugas de sexta e sábado para eu poder dormir um pouco mais. Eu assumi todas as outras noites. Ele cuidava do menino das 6 às 8 da manhã para eu tomar banho e me arrumar. Eu cuidava o resto do dia. Era perfeito? Não! Tinha dias que um dos dois estava no limite. Tinha discussões, tinha momentos difíceis. Mas a diferença é que a gente sempre lembrava que éramos um time. Um time que tinha o mesmo objetivo: cuidar da nossa família e do nosso amor. Hoje eu vejo casais brigando por qualquer bobagem. Ele não pôs a louça na lava-louça. Ela não dobrou a roupa do jeito que eu gosto. Ele esqueceu de comprar leite. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão perdendo energia discutindo sobre louça quando podiam estar construindo uma vida juntos. Sabe o que minha sogra me ensinou no primeiro ano de casamento? Ela disse: "CC, minha filha, choose your battles." Ela não falou assim em inglês, é claro, mas foi isso que ela quis dizer. Escolha suas batalhas. Nem tudo vale uma briga. Às vezes é melhor você falar: "Amor, da próxima vez coloca a louça na lava-louça", e seguir com a vida. Mas calma, não estou dizendo para você engolir tudo e não falar nada quando algo te incomoda. Estou dizendo para você aprender a diferença entre o que é importante e o que é bobagem. Marido que não respeita sua opinião, batalha importante. Marido que esquece de abaixar a tampa do vaso, bobagem. E outra coisa que aprendi ao longo desses 50 anos: homem e mulher são diferentes. E não tem problema nenhum nisso. Eu demorei uns 10 anos para entender como meu marido funcionava. Ele é uma pessoa que precisa muito de silêncio quando chega em casa. Nos primeiros anos, eu achava que ele não gostava de conversar comigo. Ficava magoada, fazia drama. Até que um dia ele me explicou: "CC, quando eu chego em casa, minha cabeça está cheia dos problemas do trabalho. Deixa eu tomar um banho, ficar uns minutos em silêncio, e aí eu consigo conversar contigo direito." E sabe que ele tinha razão? Quando eu comecei a respeitar esse tempo dele, nossas conversas ficaram muito melhores. Ele se abria mais, prestava mais atenção no que eu falava. Eu também aprendi a falar com ele do jeito que ele entendia melhor. Meu marido é uma pessoa prática. Se eu chegasse nele falando: "Amor, estou me sentindo meio abandonada ultimamente", ele ficava perdido. Não sabia o que fazer com essa informação. Mas se eu falasse: "Amor, que tal a gente sair para jantar só nós dois no sábado?", aí ele entendia perfeitamente e organizava tudo. Isso não quer dizer que eu mudei minha personalidade para agradar ele. Quer dizer que eu aprendi a me comunicar de um jeito que funcionasse para nós dois. E ele também aprendeu a me entender melhor. Descobriu que eu preciso de palavras de carinho, que eu gosto quando ele me conta sobre o dia dele, que eu me sinto amada quando ele percebe quando eu mudei o penteado. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está aí do outro lado da tela. Que horas são na sua cidade? Porque não importa a hora. Amor verdadeiro não tem horário para ser demonstrado. E demonstrar amor é uma arte que se aprende praticando todo dia. Sabe uma coisa que me entristece muito nas mulheres de hoje? Vocês acham que demonstrar amor pelo marido é sinal de fraqueza. Como assim? Eu cozinho para meu marido há 50 anos não porque sou obrigada, mas porque é uma forma de demonstrar amor. Quando eu preparo aquele prato que ele gosta, eu estou dizendo: "Eu me importo com você. Eu quero ver você bem." E ele retribui do jeito dele. Ele nunca me trouxe flores todos os dias. Mas durante esses 50 anos, ele pintou a casa 3 vezes na cor que eu escolhi, mesmo não gostando muito. Ele assistiu todas as novelas das 8 comigo, mesmo preferindo os jogos de futebol. Ele me levou no médico todas as vezes que precisei, mesmo tendo que faltar o trabalho. Isso é amor, meu bem. Amor verdadeiro. Não é aquela paixão de cinema que dura 6 meses. É essa coisa quieta, constante, que vai sendo construída dia após dia, tijolinho por tijolinho. Mas vocês de hoje querem tudo muito rápido. Querem a paixão, o romance, a química. E se isso diminui um pouco, já acham que o amor acabou. Gente, a paixão é como lenha seca. Pega fogo rápido, faz uma chama linda, mas se consome rapidinho. O amor verdadeiro é como brasa. Demora para esquentar, mas quando esquenta, dura a noite inteira. Eu não estou romantizando o passado, não. Teve muita coisa ruim nos casamentos antigos. Muita mulher sofreu calada,
aguentou violência, não teve direito de escolha. Isso era errado e continua sendo errado. Mas junto com essas coisas ruins, vocês jogaram fora coisas boas também. Jogaram fora a ideia de compromisso, de construir algo junto, de investir no relacionamento mesmo nos momentos difíceis. Hoje tudo é descartável. Celular quebrou? Compra outro. Roupa rasgou? Compra outra. Casamento ficou difícil? Arruma outro. Mas casamento não é produto, minha filha. Casamento é um jardim. Precisa de água todo dia, precisa de cuidado, precisa de paciência para ver a planta crescer. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo no meu 20º ano de casamento. Eu descobri que meu marido tinha escondido de mim que estava com problemas financeiros no trabalho. Ele não queria me preocupar, então estava tentando resolver sozinho. Mas as coisas se complicaram e ele acabou sendo demitido. Quando ele me contou, eu fiquei furiosa. Não por ele ter perdido o emprego, mas por ele ter me escondido a situação. Eu falei coisas horríveis para ele. Disse que ele não confiava em mim, que eu era só uma decoração na vida dele. Dormimos brigados por uma semana inteira. Hoje eu vejo casais se separando por muito menos que isso. Mas sabe o que eu fiz? Eu parei para pensar. Pensei por que ele tinha escondido de mim e entendi que não foi por maldade. Foi porque ele me amava e queria me proteger. Foi porque ele se sentia responsável por me prover segurança e tinha vergonha de admitir que estava falhando. Então eu sentei com ele e conversamos. Conversamos de verdade. Eu falei que me sentia excluída quando ele não compartilhava os problemas comigo. Ele falou que se sentia um fracasso como marido. E juntos nós criamos uma regra. Problemas que afetam a família são problemas de nós dois. Sempre. Desde aquele dia, nunca mais houve segredos entre nós sobre coisas importantes. E sabe o que aconteceu? Nossa cumplicidade ficou muito maior. Eu me sentia mais parceira dele. E ele se sentia mais apoiado por mim. Mas para chegar nessa conversa, eu tive que engolir meu orgulho. Tive que parar de querer estar certa e começar a querer entender. Essa é outra coisa que as mulheres de hoje têm dificuldade. Vocês preferem estar certas a estar felizes. Você já teve que escolher entre ter razão ou ter paz em casa? Aposto que sim. Me conta como foi nos comentários. Porque essa é uma escolha que toda esposa vai ter que fazer 1000 vezes na vida. E não estou falando para você aceitar qualquer coisa. Estou falando para você aprender a escolher suas batalhas com sabedoria. Tem briga que vale a pena? Tem. Quando é sobre respeito, sobre fidelidade, sobre os valores que vocês querem ensinar para os filhos. Mas briga sobre como dobrar a toalha, sobre qual programa assistir na TV, sobre quem vai lavar a louça hoje. Gente, isso não vale uma discussão de 2 horas que estraga o clima de casa inteira. E outra coisa, parem de querer mudar o marido de vocês. Pelo amor de Deus, você casou com ele sabendo como ele era. Se ele era bagunceiro antes de casar, não vai virar organizado depois do casamento. Se ele era calado antes de casar, não vai virar falante depois do matrimônio. Isso não quer dizer que as pessoas não podem mudar e crescer juntas. Claro que podem. Meu marido aprendeu a ser mais romântico comigo. E eu aprendi a ser mais prática com ele. Mas isso aconteceu naturalmente, porque nós dois queríamos agradar um ao outro. Não foi porque um ficou enchendo o saco do outro até ele mudar. Sabe qual é o segredo? Amar a pessoa que está do seu lado, não a pessoa que você gostaria que ela fosse. Quando eu comecei a aceitar que meu marido nunca ia ser de fazer surpresas românticas, mas que ele me amava me levando no médico sem reclamar, nossa vida ficou muito mais leve. E quando ele aceitou que eu sempre ia precisar conversar sobre os problemas em vez de resolver tudo na minha cabeça sozinha, ele parou de ficar irritado quando eu queria desabafar com ele. Essa é a maturidade que vocês de hoje não têm paciência para desenvolver. Vocês querem que o relacionamento seja perfeito desde o primeiro dia. Querem compatibilidade total, sintonia completa, felicidade constante. Mas relacionamento é como dançar. No começo vocês pisam no pé um do outro. Depois de um tempo vocês começam a achar o ritmo. E depois de muitos anos, vocês dançam como se fossem uma pessoa só. Mas para chegar nesse ponto, precisa de tempo. Precisa de paciência. Precisa de perdão. Muito perdão. Eu já perdoei meu marido por centenas de coisas pequenas e algumas grandes. E ele me perdoou por centenas de coisas pequenas e algumas grandes também. Perdão não é fingir que nada aconteceu.
perdão é decidir que o amor que vocês construíram juntos é mais importante que o erro que um dos dois cometeu. É decidir recomeçar, dar uma nova chance, apostar no relacionamento mais uma vez. Lembro de uma vez que meu marido esqueceu completamente do meu aniversário. Completamente. Passou o dia inteiro normal, chegou em casa, jantou, assistiu TV e foi dormir sem falar nada. Eu fiquei magoada. Fiquei. Chorei escondida no banheiro. Pensei em fazer drama, em ficar de mal com ele por uma semana. Mas no dia seguinte, quando ele percebeu o que tinha acontecido, a cara de arrependimento dele era tanta que meu coração amoleceu. Ele se desculpou 1000 vezes, me levou para jantar fora no fim de semana e nunca mais esqueceu uma data importante. Se eu tivesse feito aquele escândalo todo, se tivesse ficado de cara feia por uma semana, teria resolvido alguma coisa? Não. Só teria criado um clima ruim em casa e machucado os dois. Às vezes, dar uma segunda chance é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Mas atenção, estou falando de erros honestos, de falhas humanas normais. Não estou falando de traição, de desrespeito, de violência. Essas coisas são diferentes e precisam ser tratadas diferente. Toda mulher tem o direito de ser respeitada e valorizada no seu casamento. O que eu estou dizendo é que vocês desistem rápido demais dos relacionamentos por coisas que podiam ser resolvidas com diálogo, compreensão e um pouquinho de tempo. Sabe uma coisa que eu admiro nas mulheres de hoje? Vocês são independentes. Vocês estudam, trabalham, ganham seu próprio dinheiro. Isso é maravilhoso. Eu sempre incentivei minhas filhas e netas a serem independentes. Mas às vezes vocês confundem independência com solidão. Você pode ser independente e ainda assim compartilhar sua vida com alguém. Pode ter sua carreira e ainda assim cuidar do seu casamento. Pode ter suas opiniões e ainda assim respeitar as opiniões do seu companheiro. Uma coisa não anula a outra. Eu trabalhei fora por 30 anos. Criei 3 filhos, cuidei da casa e ainda ajudei meu marido no orçamento da família. Não foi fácil, mas também não foi impossível. A diferença é que eu e meu marido sempre conversamos sobre como dividir as responsabilidades. Quando eu comecei a trabalhar fora, ele assumiu algumas tarefas em casa. Não todas, porque na nossa época os homens não tinham sido criados para isso. Mas ele fez o que podia. E eu fiz o que podia também. Não ficamos competindo para ver quem fazia mais. Ficamos somando esforços para que nossa família funcionasse bem. Hoje eu vejo casais competindo entre si. Eu trabalho fora e cuido da casa. Eu ganho mais dinheiro que você. Eu faço mais tarefas domésticas. Gente, vocês são um time. Time não compete entre si. Time colabora para ganhar o jogo. E sabe qual é o jogo de vocês? É construir uma vida boa juntos. É criar filhos saudáveis e felizes. É envelhecer de mãos dadas. É ter uma família sólida e um lar cheio de amor. Esse é o prêmio que vocês vão ganhar se pararem de competir e começarem a colaborar. Mas para isso vocês precisam aprender algumas coisas que ninguém ensina mais. Primeira coisa, como cuidar de uma casa. Não estou falando de ser doméstica do marido. Estou falando de saber criar um ambiente gostoso para a família viver. Casa não é só um lugar onde você dorme. Casa é o seu refúgio, o lugar onde você recarrega as energias, onde você se sente segura e amada. E criar esse ambiente é responsabilidade dos dois, mas cada um contribui do seu jeito. Eu sempre gostei de deixar a casa cheirosa e arrumadinha quando meu marido chegava do trabalho. Não porque eu era obrigada, mas porque eu gostava de ver a cara de alívio dele quando ele entrava em casa. Depois de um dia difícil lá fora, ele sabia que em casa ele podia relaxar. E ele retribuía me ajudando a consertar as coisas que quebravam, cuidando do quintal, pagando as contas em dia. Cada um contribuía para que nossa casa fosse um lugar bom para toda a minha família. Hoje eu vejo casais brigando porque nenhum dos dois quer cuidar da casa. Por que eu tenho que cozinhar se eu também trabalho fora? Por que eu tenho que lavar roupa se ganho tanto quanto ela? Gente, vocês vão comer o quê? Vão vestir o quê? Alguém tem que fazer essas coisas? Segunda coisa que vocês precisam aprender: como cuidar de um relacionamento. Relacionamento é como planta. Se você não regar, morre. Se você não adubar, não floresce. Se você não podar, fica cheio de galhos secos.
Eu e meu marido sempre tivemos rituais. Todo domingo depois do almoço, nós sentávamos na varanda para conversar. Sobre a semana que passou, sobre os planos para a semana seguinte, sobre os filhos, sobre os sonhos que tínhamos. Todo fim de mês, nós fazíamos um programa só nossos dois. Às vezes era ir no cinema, às vezes era jantar fora, às vezes era só caminhar na praça tomando sorvete. Mas era o nosso momento de casal, sem filhos, sem preocupações, só nós dois. E toda noite, antes de dormir, nós conversávamos sobre o dia. Coisa rápida mesmo. Como foi seu dia? Alguma coisa te preocupou? Precisa de alguma coisa de mim? Era a nossa forma de manter a conexão em dia. Vocês fazem isso? Ou chegam em casa cada um no seu celular, cada um na sua vida, e só se encontram para dormir? Como é que vocês esperam manter a intimidade assim? Terceira coisa, como resolver conflitos? Porque conflito vai existir, meu bem. Duas pessoas vivendo juntas, com personalidades diferentes, histórias diferentes, opiniões diferentes, vão discordar de algumas coisas. O problema não é ter conflito. O problema é não saber resolver. Eu e meu marido tínhamos uma regra. Nunca íamos dormir brigados. Não importa o quão zangados estivéssemos antes de deitar, nós conversávamos. Às vezes era só para falar. Estou muito brava ainda para resolver isso hoje, mas te amo e amanhã a gente conversa direito. Outra regra. Nunca xingávamos um ao outro durante as discussões. Podíamos estar furiosos, mas mantínhamos o respeito. Porque palavras machucam e algumas feridas demoram muito para cicatrizar. E a regra mais importante. Sempre lembrávamos que nós dois queríamos a mesma coisa. Um casamento feliz e uma família unida. Quando você lembra disso, fica mais fácil encontrar soluções em vez de ficar procurando culpados. Quarta coisa, como demonstrar amor todos os dias. Amor não é só aqueles grandes gestos românticos de filme. Amor está nos pequenos detalhes do dia a dia. É preparar o café do jeito que ele gosta. É perguntar como foi o dia dele e realmente prestar atenção na resposta. É avisar quando você vai se atrasar, para ele não ficar preocupado. É elogiar quando ele se arruma bonito para sair com você. É ele consertar aquela gaveta que está emperrando há semanas. É ele lembrar de comprar sua marca favorita de iogurte. É ele te dar um abraço quando você chega em casa estressada do trabalho. É ele falar que você está bonita mesmo quando você está de pijama e cabelo bagunçado. Esse amor cotidiano é que sustenta um casamento. A paixão é importante, mas sozinha, ela não aguenta 50 anos. Precisa dessa base sólida de carinho, cuidado e atenção mútua. Quinta coisa, como apoiar um ao outro nos momentos difíceis. Porque a vida não é só alegria, meu bem. Tem doença, tem morte na família, tem problema no trabalho, tem filho adolescente dando trabalho, tem conta que aperta no fim do mês. Nesses momentos é que você descobre se tem um parceiro ou só um namorado. Parceiro fica do seu lado quando a coisa fica feia. Parceiro te levanta quando você cai. Parceiro divide o peso quando você não aguenta mais carregar sozinha. Eu passei por uma depressão pesada quando minha mãe morreu. Fiquei 6 meses sem conseguir fazer quase nada. Chorava todo dia, não tinha ânimo para cozinhar, para limpar casa, para cuidar dos filhos direito. Meu marido podia ter ficado irritado comigo. Podia ter me pressionado para superar logo isso. Podia ter reclamado do estado da casa, da comida queimada, da minha falta de interesse em tudo. Mas ele não fez nada disso. Ele assumiu a casa por 6 meses. Chegava do trabalho cansado e ainda cozinhava, lavava roupa, ajudava os meninos com o dever de casa. E ainda me abraçava toda noite e falava que eu ia ficar bem, que ele ia cuidar de mim até eu me recuperar. Foi ele que me convenceu a procurar ajuda médica. Foi ele que me acompanhou nas consultas. Foi ele que teve paciência comigo até eu voltar a ser eu mesma. Isso é amor, minha filha. Amor que sustenta, que cuida, que não desiste. Hoje em dia, na primeira dificuldade, na primeira fase ruim, os casais já se separam. Ah, ele está numa fase difícil. Não aguento mais. Ela está deprimida. Isso está me afetando também. Gente, casamento não é só para os momentos bons. É exatamente nos momentos ruins que você prova se realmente ama aquela pessoa. E a sexta coisa, que talvez seja a mais importante, como ter paciência para construir algo bonito junto.
Porque tudo que vale a pena na vida demora para ser construído. Você planta uma árvore hoje, ela só dá fruto daqui a alguns anos. Você estuda hoje, só vê o resultado lá na frente. E o casamento é igual. Nos primeiros anos vocês estão se conhecendo de verdade, aprendendo os defeitos um do outro, descobrindo como lidar com as diferenças, criando intimidade de verdade. Isso não acontece em 6 meses, meu bem. Isso demora anos. Do 5º ao 10º ano, vocês estão construindo a base, definindo como vão criar os filhos, como vão organizar a vida financeira, como vão dividir as responsabilidades. É uma fase de muito trabalho e pouco glamour. Do 10º ao 20º ano, vocês começam a colher os primeiros frutos. Os filhos estão maiores. A situação financeira melhorou. Vocês já sabem como funcionar como equipe. É quando começa a ficar gostoso mesmo. Do 20º ano em diante, é quando você entende o que é amor maduro. É quando vocês se olham e pensam: nossa, como nós chegamos longe juntos. É quando você percebe que construíram algo sólido, bonito, que vai durar para sempre. Mas vocês de hoje querem colher o fruto no primeiro ano. Querem a cumplicidade de 20 anos de casamento logo nos primeiros meses. Querem a estabilidade financeira sem passar pelos anos apertados. Querem a intimidade profunda sem investir tempo para construí-la. E quando não conseguem, desistem. Acham que casaram com a pessoa errada. Acham que amor verdadeiro deveria ser mais fácil. E aí vão procurar outro relacionamento, achando que dessa vez vai ser diferente. Mas o resultado é sempre o mesmo, porque o problema não é a pessoa com quem vocês casaram. O problema é a expectativa errada sobre o que é casamento. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi só depois dos 40 anos de casada. O amor verdadeiro é quieto. Ele não grita, não faz alarde, não posta foto no Instagram todo dia. Ele está ali, constante, como a respiração. Você só percebe quando falta. É meu marido levantando de madrugada para ver se eu estou bem quando me ouve tossir. É ele lembrando que eu tenho consulta no médico e se oferecendo para me levar. É ele perguntando se eu quero alguma coisa do supermercado antes de sair de casa. É eu deixando o jantar pronto quando sei que ele vai chegar tarde do trabalho. É eu ligando para ele quando vejo que está chovendo e ele está na rua. É eu comprando aquele biscoito que ele gosta sem ele pedir. São 50 anos de pequenos gestos que dizem: eu me importo com você, sem precisar de palavras. São 50 anos de escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando não estava com vontade. Porque tem dias, meu bem, que você acorda e não está sentindo aquela paixão toda pelo seu marido. Tem dias que ele está irritante, que você está cansada, que parece que vocês são 2 estranhos morando na mesma casa. E nesses dias é que o compromisso fala mais alto que o sentimento. Nesses dias, você escolhe amar, mesmo sem estar apaixonada. Você escolhe ser gentil, mesmo estando irritada. Você escolhe investir no relacionamento, mesmo não tendo vontade. E no dia seguinte, ou na semana seguinte, o sentimento volta. Porque amor verdadeiro é como maré. Vai e volta, mas sempre volta. Mas para entender isso, vocês precisam parar de achar que casamento é conto de fadas. Casamento é vida real. É acordar com o cabelo bagunçado, é ter mau hálito de manhã, é discutir sobre dinheiro, é ficar doente e o outro ter que cuidar de você. É lindo? É, mas não do jeito que os filmes mostram. É lindo como a vida é lindo, com imperfeições, com momentos difíceis, mas também com uma profundidade que só quem viveu pode entender. É a beleza de construir algo junto, de envelhecer junto, de olhar para trás e ver tudo que vocês superaram juntos. Sabe o que me deixa mais triste nas mulheres de hoje? Vocês não sabem mais valorizar um homem bom. Vocês ficam procurando o príncipe encantado e ignoram o cara trabalhador que está do lado de vocês. Ficam esperando o romântico de filme e não veem o que leva vocês no médico sem reclamar. Meu marido nunca foi de grandes declarações de amor. Nunca me trouxe buquê de rosas. Nunca fez serenata na minha janela. Mas durante esses 50 anos, ele nunca me deixou faltar nada. Nunca levantou a voz para mim. Nunca saiu para beber com os amigos sem avisar onde estava. Nunca me fez passar vergonha na frente de outras pessoas. Ele me respeitou, me protegeu, construiu uma vida estável para a nossa família. Dividiu comigo as decisões importantes.
Me apoiou quando eu quis trabalhar fora. Me cuidou quando eu estava doente. Isso não é romântico? Claro que é. É o romance da vida real, não o romance de fantasia. Mas vocês desprezam esse tipo de homem. Acham que ele é sem graça, que falta química. Preferem o cara que fala bonito, mas não cumpre o que promete. O cara que é charmoso, mas não é confiável. O cara que mexe com seus hormônios, mas não mexe com sua vida para melhor. E depois ficam reclamando que não existe mais homem que presta. Existe sim, só que vocês não sabem reconhecer mais. Vocês confundem paixão com amor, confundem charme com caráter, confundem romance de novela com companheirismo verdadeiro. Um homem que trabalha todo dia para sustentar a família pode não ser exciting, mas é confiável. Um homem que chega em casa toda noite pode não ser aventureiro, mas é presente. Um homem que divide as contas com você pode não ser rico, mas é parceiro. E sabe por que vocês não conseguem mais valorizar isso? Porque vocês foram criadas achando que merecem tudo, sem dar nada em troca. Que o homem tem que conquistar vocês, impressionar vocês, provar que é digno de vocês. Mas e vocês? O que estão oferecendo em troca? Estão dispostas a ser companheiras nos momentos difíceis? Estão dispostas a abrir mão de algumas coisas para construir algo junto? Estão dispostas a investir no relacionamento com a mesma energia que investem na carreira? Porque relacionamento é troca, meu bem. É dar e receber. Se você só quer receber, não é parceria, é parasitismo. E nenhum relacionamento saudável funciona assim. Eu sempre soube que se eu queria um marido presente, eu também tinha que ser uma esposa presente. Se eu queria carinho, eu também tinha que dar carinho. Se eu queria respeito, eu também tinha que respeitar. Era uma via de mão dupla, sempre foi. E isso me leva ao ponto mais importante de tudo que estou falando. Vocês perderam a arte de cuidar. Não estou falando de ser doméstica. Estou falando de cuidar com amor, de demonstrar afeto através de pequenos gestos. Quando eu arrumo o prato favorito do meu marido, não é porque sou obrigada. É porque eu gosto de ver a cara de felicidade dele. Quando ele conserta alguma coisa que quebrou em casa, não é porque é obrigação dele. É porque ele sabe que isso me deixa tranquila. Esse cuidado mútuo é que cria intimidade, é que faz vocês se sentirem especiais um para o outro, é que diferencia seu relacionamento de qualquer outro relacionamento que vocês tenham na vida. Mas vocês de hoje acham que cuidar do outro é submissão. Acham que demonstrar amor é mostrar fraqueza. E aí ficam naquelas relações frias, onde cada um cuida só de si mesmo, onde ninguém se entrega de verdade. Como é que vocês esperam criar intimidade assim? Como é que vocês esperam que o outro se sinta especial se vocês tratam ele igual tratam qualquer pessoa? Relacionamento precisa de exclusividade, meu bem. Precisa ter coisas que vocês fazem só um para o outro. E vocês também perderam a paciência para lidar com as fases ruins. Todo relacionamento tem altos e baixos. Tem épocas que vocês estão super conectados. E tem épocas que parecem que são dois estranhos. Isso é normal, faz parte. O segredo é não tomar decisões drásticas nas fases baixas. Não é quando vocês estão brigando todo dia que vocês devem decidir se querem continuar juntos ou não. É quando vocês estão bem que vocês avaliam se vale a pena investir no relacionamento. Nas fases ruins, vocês simplesmente aguentam. Como se aguenta uma gripe, sabendo que vai passar, cuidando para não piorar, fazendo o que é preciso para se recuperar. Não é romântico, mas é realista. E sabe o que sempre me ajudou nas fases difíceis? Lembrar de tudo que nós já construímos juntos. Olhar para os nossos filhos e pensar: nós fizemos isso juntos. Olhar para a nossa casa e pensar: nós conquistamos isso juntos. Olhar para a nossa história e pensar: nós superamos tantas coisas juntos. Esse investimento emocional que você fez ao longo dos anos, essa história compartilhada, essas memórias juntos, isso tudo vale alguma coisa. Não é para ser jogado fora na primeira dificuldade. Mas vocês de hoje não têm essa perspectiva histórica. Vocês vivem muito no presente. Estou infeliz agora, então vou terminar agora. Não param para pensar no que estão jogando fora, no que poderiam resgatar se tivessem um pouco mais de paciência. E tem outra coisa que vocês perderam: a capacidade de perdoar. Perdoar de verdade. Não só falar que perdoou, mas ficar remoendo para sempre. Perdoar é deixar para lá.
É decidir que aquilo não vai mais afetar o relacionamento de vocês. Todo mundo erra, meu bem. Todo mundo falha, todo mundo decepciona às vezes. Se você não souber perdoar, vai ficar sozinha para sempre. Porque não existe pessoa perfeita. Não existe relacionamento sem conflitos. O que existe é pessoa disposta a reconhecer os erros e tentar melhorar. E se você tem uma pessoa assim do seu lado, você tem ouro puro nas mãos. Não joga fora por causa de algumas imperfeições. Agora, perdão não é aceitação de qualquer coisa. Tem coisas que não devem ser perdoadas. Traição, violência, desrespeito constante. E isso é diferente. Estou falando dos erros normais da convivência. Esquecimentos, mal-entendidos, momentos de egoísmo, palavras ditas no calor da discussão. E para terminar, deixa eu falar uma coisa que talvez seja a mais importante de todas. Vocês precisam aprender a escolher bem. Não é qualquer pessoa que serve para ser seu companheiro de vida. Não é só porque vocês se dão bem na cama, ou porque ele é bonito, ou porque ele fala as coisas que vocês querem ouvir. Companheiro de vida tem que ter caráter, tem que ser confiável, tem que ter os mesmos valores fundamentais que vocês. Tem que querer as mesmas coisas básicas da vida. Família, estabilidade, crescimento junto. Se vocês escolherem bem desde o começo, metade dos problemas já estão resolvidos. Se vocês escolherem um homem bom, trabalhador, honesto, que respeita vocês e quer construir algo junto, o resto é questão de tempo e dedicação. Mas se vocês escolherem pela paixão, pela aparência, pela carteira, pelas palavras bonitas, aí vocês vão ter que remar contra a maré para o resto da vida. E mesmo assim, talvez não consigam fazer dar certo. Por isso eu sempre aconselho as minhas netas: olhem mais para o caráter do que para o charme. Vejam como ele trata a mãe dele, como ele fala dos ex-relacionamentos, como ele se comporta quando está estressado. Isso diz muito mais sobre quem ele é de verdade do que os presentes que ele dá ou as declarações de amor que ele faz. E se vocês encontraram um homem bom, pelo amor de Deus, valorizem. Cuidem dele como ele cuida de vocês. Sejam gratas pelo que têm, em vez de ficarem reclamando do que não têm. Invistam no relacionamento como investem na carreira. Porque no final da vida, quando vocês estiverem velhinhas como eu, não vai ser o sucesso profissional que vai estar do lado de vocês na cama do hospital. Não vai ser o dinheiro que vai segurar a mão de vocês quando vocês estiverem com medo. Vai ser a pessoa que vocês escolheram para dividir a vida, se vocês souberem cuidar bem dessa escolha. Eu olho para os meus 50 anos de casamento e não me arrependo de nada. Claro que teve momentos difíceis, claro que nem tudo foi perfeito, mas eu construí uma vida linda com meu marido. Criamos filhos maravilhosos, temos netos que são nossa alegria, temos uma história bonita para contar. E vocês também podem ter isso. Podem ter esse amor duradouro, essa parceria sólida, essa família unida. Mas para isso, vocês precisam parar de procurar a perfeição e começar a construir algo real. Precisam parar de desistir na primeira dificuldade e começar a lutar pelo que vale a pena. Se essa história tocou seu coração, deixa um coração aqui para mim. E se você tem uma avó viva, liga para ela hoje ainda, tá bom? Pergunta para ela sobre o casamento dela, sobre os segredos que ela aprendeu ao longo da vida. Tenho certeza de que ela tem muita coisa boa para te ensinar, assim como eu tentei te ensinar hoje. E lembra, não é sobre voltar ao passado, é sobre resgatar o que o passado tinha de bom e misturar com o que o presente tem de melhor. É sobre ser uma mulher moderna, independente, mas que também sabe ser esposa, sabe ser companheira, sabe construir um lar cheio de amor. Isso é possível, meu bem. Eu tenho certeza de que é possível. Você só precisa querer e se dedicar, como tudo na vida que vale a pena. Um beijo no coração de cada uma de vocês e que Deus abençoe os relacionamentos de vocês.